Se você soubesse o que Deus está preparando nos bastidores da sua vida, você entenderia por que tudo doeu, por que cada lágrima caiu, por que cada porta fechou, por que cada silêncio te rasgou por dentro, por que cada pessoa foi embora, por que cada fase escureceu, por que cada ciclo terminou antes do que você imaginava, porque nada saiu do jeito que você planejou, porque tudo que parecia seguro desmoronou como se tivesse sido puxado para longe de você. Se você soubesse o que Deus está formando, moldando, arquitetando e organizando, você perceberia que a dor nunca foi castigo, foi construção. Nunca foi abandono, foi proteção. Nunca foi atraso, foi alinhamento. Nunca foi rejeição, foi direção. Nunca foi punição, foi preparação. Deus permitiu que doesse porque Ele sabia que sem a dor você nunca iria se mover, sem a dor você nunca iria enxergar, sem a dor você nunca iria crescer, sem a dor você nunca iria romper com versões antigas de si mesmo, sem a dor você nunca chegaria ao lugar onde Ele está prestes a te colocar. Porque existe um tipo de crescimento que só nasce em terreno de quebra, existe um tipo de força que só surge depois que você cai. Existe um tipo de fé que só se revela no silêncio de Deus. Existe um tipo de propósito que só aparece depois que você perde tudo que achava que precisava. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você está agora, tentando entender por que tudo apertou, por que tudo pesou, por que tudo ficou tão difícil, por que você sente que está vivendo um capítulo que não escreveu, tentando sobreviver a dias que parecem longos demais, noites que parecem pesadas demais, sentimentos que parecem profundos demais. Mas Deus quer que você saiba, não foi por acaso. Nada disso foi aleatório. Nada doeu sem motivo. Toda dor foi resposta de amor, porque Deus sabia que existiam áreas da sua alma que precisavam ser regeneradas, curadas, iluminadas, transformadas. E Ele usou a dor para acessar exatamente essas áreas. A dor que você sentiu não foi para te destruir, foi para te reconstruir. A dor não veio para terminar a sua história, veio para arrancar capítulos que você nunca deveria ter vivido. A dor não veio para te diminuir, veio para te preparar para o tamanho do que está chegando. E por isso Deus deixou que doesse, porque Ele sabia que a dor seria o único caminho capaz de te desconectar de pessoas, ambientes, hábitos e ciclos que estavam te matando por dentro. Ele sabia que se não doesse, você não sairia. Se não doesse, você não soltaria. Se não doesse, você não mudaria. Se não doesse, você não abriria a mão daquilo que parecia conforto, mas que era prisão. Ele sabia que precisava te quebrar para te refazer do jeito certo. Ele sabia que precisava permitir algumas perdas para abrir espaço para o novo. Ele sabia que precisava remover ruídos para você ouvir a voz dele. Ele sabia que precisava tirar pessoas para você parar de depender de quem nunca te sustentou. Ele sabia que precisava fechar portas para te impedir de entrar em lugares que te destruiriam. Nada foi aleatório, tudo foi intencional. Deus planejou cada detalhe, cada queda, cada pausa, cada silêncio, cada saída repentina, cada mudança repentina, porque Ele estava preparando algo tão grande que exigia um coração limpo, uma mente madura, um espírito firme. A dor foi o processo, o propósito é o destino, e você está mais perto desse propósito do que imagina. Porque tudo que te machucou está prestes a fazer sentido. Tudo que te feriu está prestes a se transformar em força. Tudo que te derrubou está prestes a virar testemunho. Tudo que você viveu está prestes a ser recompensado. Deus está preparando algo que vai justificar cada segundo de sofrimento. Algo tão profundo, tão inesperado, tão perfeito, tão alinhado com aquilo que você é e com aquilo que Ele sonhou para você, que você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendi, agora faz sentido. A dor nunca foi o fim, foi o início da mudança. Foi o portal para a transformação. Foi o caminho para a nova versão de você. E essa versão fortalecida, lapidada, refinada, é exatamente a que Deus vai usar para viver o que Ele está preparando. Então não se engane, a dor que você sentiu não te atrasou, te acelerou. Ela tirou tudo que não era seu.
Ela te libertou de tudo que te pesava. Ela te revelou verdades que você precisava enxergar. Ela te empurrou para o futuro que você tentava adiar. E agora Deus está prestes a te mostrar por quê. Porque quando Deus prepara algo grande, Ele não começa pelo cenário, Ele começa pelo coração. E o coração que você tem hoje é exatamente o coração pronto para viver aquilo que Ele está prestes a revelar. Prepare-se. O que Deus está preparando vai fazer você entender por que tudo doeu. E enquanto você tenta assimilar tudo o que viveu, enquanto observa as marcas da dor que ainda continuam aí dentro, enquanto revisita mentalmente momentos que te quebraram em pedaços, você começa a perceber que, mesmo sem entender, algo mudou dentro de você. A dor te ensinou coisas que o conforto nunca ensinaria. Te deu uma profundidade que você não tinha. Te deu uma percepção que você não possuía. Te fez enxergar pessoas como realmente eram. Te mostrou verdades que você não queria ver. Te libertou de ilusões que te aprisionavam. E esse despertar, apesar de doloroso, foi essencial para o que Deus está preparando, porque existe um tipo de revelação que só acontece no deserto. Existe um tipo de clareza que só nasce quando tudo fica escuro. Existe um tipo de força que só aparece quando você não tem mais nada para se agarrar além de Deus. E foi por isso que doeu tanto, porque Deus estava reposicionando você por dentro antes de reposicionar você por fora. Ele estava tirando de você dependências emocionais para que você dependesse somente dele. Ele estava removendo pessoas que não tinham estrutura para caminhar com você no próximo capítulo. Ele estava fechando portas que pareciam promissoras, mas que destruiriam sua paz. Ele estava desmontando sonhos que você construiu sozinho, sem perceber que eles te desviariam do propósito real. Nada disso foi perda, foi redenção. Foi Deus te salvando de caminhos que no início pareciam luz, mas no final seriam escuridão. Foi Deus te tirando de relacionamentos que você achava que precisava, mas que destruíam seu espírito aos poucos. Foi Deus te puxando para longe de ambientes que drenavam sua energia. Foi Deus te protegendo de pessoas que nunca tiveram intenção de te ver bem. E embora você não tenha percebido na hora, agora você começa a ver sinais de que Ele estava lá o tempo todo. Ele estava na lágrima que você achou que derramou sozinho. Ele estava no abraço que você não recebeu, mas precisava. Ele estava nas palavras que não vieram, mas que teriam te machucado se tivessem vindo. Ele estava na porta que fechou, mesmo quando você implorou para que abrisse. Ele estava no não que te feriu, mas que te salvou. Ele estava no silêncio que te confundiu, mas que te guardou. Ele estava na solidão que te cortou por dentro, mas que te fortaleceu quando ninguém mais estava por perto. Ele estava em tudo. E é por isso que a dor que você sentiu não foi desperdício, foi material de construção. Deus usou cada pedaço, cada lágrima, cada frustração para moldar você exatamente da maneira que Ele precisava. Ele estava refinando o seu caráter, estava fortalecendo a sua mente, estava aprofundando a sua fé, estava limpando o seu coração, estava ampliando a sua capacidade. Ele estava tornando você alguém que pode carregar o que está vindo sem que quebrar de novo. Porque o que Deus está preparando exige estabilidade emocional, clareza espiritual, maturidade profunda. E você só alcançou isso porque passou pelo que passou. A dor que você viveu cavou espaço dentro de você para o tamanho da bênção que Ele vai depositar. Mas enquanto Ele te moldava, Ele também estava moldando o caminho. E esse caminho você não viu. Porque Deus trabalha no invisível antes de trabalhar no visível. Ele estava conectando pessoas que farão parte do seu próximo nível. Ele estava alinhando oportunidades que você não estava pronto para receber antes. Ele estava segurando portas porque sabia que o tempo delas ainda não tinha chegado. Ele estava bloqueando acessos que te tirariam do propósito. Ele estava desarmando ataques antes que chegassem perto de você. Ele estava limpando o que você não enxergava. Ele estava afastando o que parecia bom, mas que não era de Deus. Ele estava organizando eventos futuros que você só vai entender daqui a alguns meses. Ele estava movendo o mundo espiritual por você, mesmo quando você sentia que nada estava acontecendo. Você não viu, mas Ele viu. Você não ouviu, mas Ele ouviu.
Você não entendeu, mas Ele entendeu. Deus estava te preparando enquanto você achava que estava sendo destruído. Estava construindo a sua jornada enquanto você acreditava que tudo estava ruindo. Estava escrevendo um novo capítulo enquanto você achava que sua história tinha parado. A dor não interrompeu sua vida, alinhou a sua rota. Não atrasou seus planos, acelerou seu processo. Não apagou sua fé, purificou seu coração. Tudo o que você viveu foi necessário para te levar exatamente ao ponto onde você está agora, mais consciente, mais forte, mais humilde, mais profundo, mais dependente de Deus. E é nesse estado que Deus começa a revelar o porquê real da dor, porque Ele está preparando algo tão perfeitamente arquitetado, tão incrivelmente desenhado, tão cheio de propósito, que você vai entender que não teria chegado até lá se não tivesse sido ferido aqui. Deus está alinhando a revelação ao sofrimento. Ele está conectando sua maior dor ao seu maior propósito. Ele está transformando sua ofensa em direção. Ele está convertendo sua fraqueza em autoridade espiritual. Ele está usando o seu vale como ponte para o seu destino. E quando a promessa se manifestar, você vai olhar para trás e perceber que a dor foi o preço que abriu o caminho para o que está vindo. Deus vai te mostrar isso. Ele vai te revelar. Ele vai te surpreender, porque o que Ele está preparando vai justificar tudo o que te feriu. E conforme você começa a perceber que nada do que viveu foi acidental, que cada pedaço de dor carregava um propósito oculto, você também começa a notar que Deus não apenas permitiu a dor, Ele acompanhou cada segundo dela. Ele esteve lá quando você chorou em silêncio para que ninguém visse. Ele esteve lá quando você perdeu forças e pensou em desistir. Ele esteve lá quando a solidão apertou tão forte que parecia impossível respirar. Ele esteve lá quando você acreditou que não tinha mais saída. Ele esteve lá quando todos se afastaram. Ele esteve lá quando ninguém perguntou se você estava bem. Ele esteve lá quando você fingiu ser forte por fora, mas estava desmoronando por dentro. Ele esteve lá quando você teve que continuar mesmo quebrado. Ele esteve lá em cada dor que você suportou, não para te punir, mas para te transformar, porque Deus sabia o que estava construindo dentro de você. Ele sabia o tipo de maturidade que a sua missão exigiria. Ele sabia o tipo de discernimento que você precisaria. Ele sabia o tipo de força emocional que o futuro demandaria. Ele sabia que, sem a dor, você continuaria pequeno demais para o tamanho do que ele planejou. Ele sabia que havia grandeza dentro de você, mas essa grandeza precisava de fundamento, profundidade, raízes espirituais fortes o suficiente para sustentar tudo o que ele está prestes a liberar. Por isso doeu, porque Deus estava esticando sua alma. Ele estava expandindo sua visão. Ele estava limpando sua sensibilidade espiritual. Ele estava retirando camadas que você acumulou por anos. Ele estava te libertando de medos que te acompanhavam desde a infância. Ele estava te arrancando de crenças limitantes que te impediam de avançar. Ele estava desconstruindo versões que te aprisionavam. Ele estava desfazendo padrões que te mantinham presos aos mesmos ciclos. Foi um processo intenso, exaustivo, profundo, mas absolutamente necessário. Não há propósito sem processo. Não há expansão sem desconforto. Não há crescimento sem ruptura. E você passou por tudo isso porque foi escolhido, não rejeitado. A dor foi prova da escolha, não da exclusão. E agora, depois de tudo que você enfrentou, o céu começou a se mover a seu favor. Você não percebe completamente, mas algo na atmosfera espiritual por trás da sua vida mudou. Aquela sensação de peso extremo começou a enfraquecer. Aquele desespero silencioso começou a desaparecer. Aquela falta de sentido começou a se reorganizar. Aquela escuridão emocional que você carregava já não tem a mesma força. Você acha que isso é apenas fase, mas é movimento de Deus.
É sinal de que você está saindo do vale. É sinal de que a temporada de dor está terminando. É sinal de que a preparação atingiu o ponto necessário. Deus está te movendo para a próxima fase. E essa próxima fase não é mais sobre quebrar você, é sobre revelar você. Não é mais sobre tirar, é sobre entregar. Não é mais sobre desconstruir, é sobre reconstruir. Não é mais sobre silêncio, é sobre direção. Não é mais sobre perda, é sobre restauração. Porque quando a dor cumpre seu propósito, Deus começa a iluminar o caminho de forma tão clara que você entende que Ele não estava te atrasando, Ele estava te protegendo. Ele não estava te punindo, Ele estava te preparando. E é por isso que nos últimos dias você tem sentido algo diferente no seu espírito, quase como se algo estivesse prestes a acontecer. Uma sensação inexplicável, uma paz que não faz sentido, uma expectativa que surge do nada, uma força que você não sabe de onde veio. Isso não é psicológico, é espiritual, é o anúncio de Deus. Está chegando. O que está chegando? Aquilo que vai fazer você entender por que doeu. Aquilo que vai justificar cada lágrima. Aquilo que vai transformar cada ferida em testemunho. Aquilo que vai te devolver o que você perdeu, multiplicado. Aquilo que vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Aquilo que vai fazer você olhar para trás e agradecer pela dor. Porque Deus não vai te entregar algo pequeno. Ele não fez você passar por tudo isso para te dar pouco. Ele não te moldou tão intensamente para te levar a algo medíocre. Ele não te quebrou para depois te manter no mesmo nível. Ele está preparando algo grande, algo profundo, algo que faz a sua alma vibrar quando você pensa a respeito. Ele está preparando conexões novas que vão mudar sua trajetória. Ele está preparando oportunidades que estavam bloqueadas porque você ainda não estava pronto. Ele está preparando encontros divinos com pessoas que fazem parte do seu destino. Ele está preparando portas que antes você não teria maturidade para atravessar. Ele está preparando um ambiente totalmente novo, um que você não viveu antes, um que você não imaginou, um que você não planejou, mas que Ele sempre quis para você. E quando tudo começar a se manifestar, você perceberá que nada foi rápido, nada foi fácil, nada foi instantâneo. Foi preciso processar, aprender, amadurecer, romper, chorar, esperar. E agora, porque você passou por tudo isso, você está qualificado. Deus não entrega promessas para pessoas despreparadas. Ele não libera destinos para quem não tem estrutura. Ele não eleva quem ainda depende de aprovação humana. Você tinha que passar por essa dor para que sua alma estivesse pronta para receber o que Ele vai liberar. E o que Ele vai liberar, Ahmad, é tão poderoso que vai iluminar até os cantos mais escuros da sua história. Vai fazer você revisitar momentos do passado e entender por que eles aconteceram exatamente como aconteceram. Vai fazer você agradecer por coisas que antes te machucaram. Vai fazer você perceber que se uma vírgula tivesse sido diferente, você não estaria no ponto perfeito onde Deus precisa que você esteja. Cada dor foi um tijolo, cada lágrima foi um degrau, cada perda foi um empurrão, cada queda foi uma correção. E agora tudo está alinhado para o próximo capítulo, aquele em que Deus vai te mostrar a razão de tudo. E conforme Deus começa a mover o que está no invisível para o visível, conforme Ele começa a transformar aquilo que era apenas promessa em manifestação, você vai perceber que existe uma mudança acontecendo na atmosfera da sua vida. As coisas que antes travavam começam a fluir. As portas que antes te rejeitavam começam a se abrir de forma natural. O que antes era impossível começa a se alinhar. O que era pesado começa a ficar leve. O que era confuso começa a fazer sentido. O que era dor começa a se transformar em propósito. E você vai perceber isso não apenas ao seu redor, vai perceber dentro de você. Porque antes de Deus mudar a sua vida, Ele muda você. Antes dele te dar algo novo, Ele faz você se tornar alguém novo. Antes de Ele te colocar num novo ambiente,
Ele molda a sua identidade para que você não repita os erros do passado. Antes de ele te levar ao destino, ele remove tudo que te impediria de permanecer nele. E é por isso que você passou por uma imensa purificação emocional e espiritual. Essa dor toda te limpou, te deixou mais leve, te deixou mais consciente, te deixou mais sensível ao que realmente importa. Te fez aprender a distinguir quem é de Deus e quem nunca foi. Te ensinou a confiar em Deus mesmo quando você não entende nada. Te ensinou a continuar mesmo que as forças acabaram. Te ensinou a caminhar pela fé, não pelo que você vê. E é exatamente essa nova versão de você que Deus estava esperando. A versão curada, a versão fortalecida, a versão desperta, a versão refinada, a versão que não negocia mais a sua paz, a versão que não aceita menos do que Deus planejou, a versão que aprendeu a discernir antes de decidir, a versão que não se apega mais ao que machuca, a versão que entende que tudo tem propósito. E agora, justamente agora, quando você finalmente alcançou esse lugar interno de maturidade, Deus começa a ativar aquilo que Ele preparou para você. Não é coincidência, não é acaso, não é boa sorte, é alinhamento divino, é cumprimento de palavra, é colheita depois de um longo processo de plantação. O que está vindo para a sua vida não é pequeno, não é mediano, não é comum, é extraordinário. É maior do que tudo que você imaginou. É maior do que a sua mente consegue prever. É maior do que as suas feridas faziam você acreditar merecer. É algo tão perfeitamente construído por Deus que nenhuma dor será maior do que o propósito que Ele está prestes a revelar. Você vai entender por que teve que perder, por que teve que soltar, por que teve que esperar, por que teve que chorar, por que teve que caminhar sozinho, porque teve que suportar momentos que você achou que não sobreviveria, porque teve que passar pelo vazio, pelo silêncio, pela ausência, pela dúvida. Você vai entender cada uma dessas coisas quando o que Deus está preparando finalmente chegar. E vai chegar. Deus não desperdiça a dor. Ele não permite sofrimento sem propósito. Ele não te conduz até o vale para te deixar lá. Ele te conduz para atravessar. E depois de atravessar, Ele te leva para um lugar que você nunca imaginou. Um lugar onde tudo faz sentido. Um lugar onde você olha para sua própria história e percebe que as peças que pareciam separadas eram, na verdade, partes do mesmo quebra-cabeça divino. E esse quebra-cabeça está prestes a ser revelado diante dos seus olhos. Deus vai te mostrar por que certas pessoas tiveram que sair, por que certos caminhos precisaram morrer, por que certas fases precisaram terminar, por que certas respostas demoraram tanto, por que certas promessas pareciam distantes. Ele vai te mostrar que não era rejeição, era proteção, não era atraso, era treinamento, não era fracasso, era fundação, não era perda, era redirecionamento. Ele vai te mostrar que você nunca esteve sozinho, que Ele esteve ao seu lado quando ninguém mais ficou, que Ele segurou sua alma quando ela foi esmagada pelo peso da dor, que Ele manteve sua mente de pé quando tudo em você queria cair, que Ele sustentou seu espírito quando as suas forças acabaram. E agora Ele vai te honrar, Ele vai te restaurar, Ele vai te surpreender, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar em lugares que você não pediu, mas que Ele preparou. Ele vai te entregar respostas que justificarão cada lágrima. Ele vai iluminar a sua história de um jeito tão forte que até os capítulos mais escuros vão brilhar. Você não vai apenas superar a dor, vai usar a dor como combustível para o seu propósito. Você não vai apenas entender, vai agradecer. Porque quando Deus revelar o que Ele preparou, você vai dizer: agora eu sei porque teve que doer. Agora eu entendo o porquê de tudo. Agora faz sentido. A dor foi o preço da transformação. E o propósito será a prova de que valeu a pena. Prepare-se. Deus está prestes a te mostrar o que Ele construiu no silêncio. E quando Ele mostrar, você vai entender porque tudo doeu.